chegar nesse ponto específico, eu vou pedir licença a vocês para fazer um pequeno resgate da situação, do contexto em que nós vivíamos, né? Na vigência do Código de 16, o que aconteceu com a chegada do CDC, né? E depois com a chegada do Código Civil de 2002, para aí sim a gente poder tentar compatibilizar esses dispositivos. Bom, como é sabido de todos, a ideia do nosso Código Civil de 16 era um direito de danos, né, assim a gente pode chamar hoje, fundado na culpa, responsabilidade subjetiva. Uma coisa que passa despercebida de muitas pessoas e que é pouco analisada aqui no Brasil, mas que não passou despercebida de alguns autores, eu vou citar só dois espanhóis, o Penha Lopes e o Regleiro Campos, e um autor português de todos conhecido, o Calvão, é que a culpa, a par da sua significação ética, até vinculada por alguns autores a ensinamentos cristãos, a culpa, ela serviu de barreira num determinado momento e serviu isso nos diz respeito diretamente, serviu de uma forte ferramenta de consolidação do capitalismo nascente. A culpa, ela veio no momento em que o maquinismo se desenvolvia, no momento em que as indústrias se desenvolviam, a tecnologia, com a crescente urbanização e a industrialização, a mudança dos modos de produção, ela acabou servindo como uma forma de afastar daqueles que a gente hoje chama de fornecedores, o dever de reparar, uma vez que se entendia que com aquele franco desenvolvimento e as tecnologias que ainda não eram totalmente dominadas, nem pelos fabricantes, né? Imagine se hoje a gente ainda tem alguns problemas, né, com diversos equipamentos que acabam trazendo riscos que não eram previsíveis, e aí a gente tem o problema clássico do risco de desenvolvimento, né? Se hoje nós temos esse problema, século XXI, imagina no século XIX. Né? Então, a culpa ela surge como essa barreira, como fala o professor Anderson no livro dele, como mais um filtro às indenizações e que daria para os fornecedores um tempo de se consolidar, um tempo de se capitalizar, né? Ou como dizia o antigo ministro da Fazenda, um tempo para o bolo crescer, para depois se dividir. O problema é que o bolo crescia e não era dividido, né? Enquanto isso, as vítimas de danos ficavam irreparáveis, porque se a prova da culpa já foi chamada de probácio diabólica, hoje ela continua sendo assim considerada. Imagina 2 séculos atrás, para uma viúva de um operário acidentado numa caldeira de uma fábrica provar negligência, imprudência ou imperícia do empregador, né? O que era algo totalmente impossível, e o que ocorria era que os danos não eram indenizados. Bom, é claro que essa ideia do Código 16 veio sendo flexibilizada pela nossa jurisprudência, por leis específicas, de setores específicos da vida, mas a ideia continuava um sistema de responsabilidade subjetiva com pontuais exceções objetivistas. Com a chegada do CDC, a gente tem um sistema novo de responsabilidade civil, um sistema que abandona a ideia de culpa. Qual é o nexo de imputação, então, se não é a culpa? Bom, alguns entendem que é o risco criado, o risco do empreendimento, outros entendem que é a qualidade. Eu prefiro me filiar àqueles que entendem que é a qualidade exigida de todo produto ou serviço, cuja ausência vai gerar para o fornecedor esse dever de indenizar. Mas aí há, de novo, várias controvérsias. O certo é que o CDC cria um sistema eminentemente, lá no artigo 12, no artigo 14, eminentemente objetivista de responsabilidade civil. Então, rompe com a nossa tradição,
criando um sistema em que a responsabilidade objetiva não é mais a exceção, e sim a regra. Qual é a exceção? A exceção é exatamente onde a gente vai chegar daqui a pouco, que é o parágrafo 4º do artigo 14, que trata da responsabilidade civil pelo fato do serviço e que coloca os profissionais liberais respondendo de forma subjetiva. Então, o CDC inverte a lógica do Código de 16. Ele coloca a responsabilidade subjetiva como exceção, né? O que leva, por exemplo, o desembargador Cavalieri a achar que hoje no Brasil a responsabilidade subjetiva é exceção, porque diz ele, ora, quase tudo hoje é relação de consumo. Se o sistema do CDC é objetivista, eu posso dizer que a responsabilidade objetiva virou a regra e a responsabilidade subjetiva teria virado a exceção. É uma afirmativa que pode ser levada em consideração com alguma reserva. Bom, foi o CDC e criou esse sistema, mas o Código Civil continuou vigente até janeiro de 2003, em que entra em vigor o nosso atual Código Civil. E aí, o nosso Código Civil, em matéria de responsabilidade, ele traz alterações significativas. Ele não abandona a ideia da culpa, né? Está lá no 186, está lá no 927 caput, bonitinho, responsabilidade subjetiva. Só que hoje já não dá para falar mais em responsabilidade subjetiva como regra e objetiva como exceção. Por quê? Há hoje no Brasil, acho que isso hoje já talvez seja um dos poucos pontos de consenso, aquilo que o professor Tepedino, já antes da vigência do Código de 2003, chamava de um sistema dualista de responsabilidade civil, em que culpa e outros fatores de imputação, o risco é um deles, mas não é o único, e a gente poderia colocar a qualidade, poderia colocar o poder familiar, né? Porque é engraçado ver lá que no artigo 932 diz que os pais respondem objetivamente pelos atos dos filhos. E aí, aí vem vários autores para dizer que todos os casos do 932 são atividade de risco. Eu pergunto para vocês, então agora no Brasil, ter filho é uma atividade de risco, né? Porque o que funda a responsabilidade objetiva dos pais, segundo a maioria da doutrina, é a teoria do risco. Risco criado, então ter filho é criar risco. Não sei, não consigo concordar com essa ideia, respeito quem a defenda, mas acho que a gente tem que individualizar as situações. Eu não acho que ter filho seja uma atividade de risco. Bom, mas de qualquer forma, o que gerou principalmente esse sistema, essa ideia, e que consolidou essa ideia de agora um sistema dualista de responsabilidade, foi, sem dúvida nenhuma, a cláusula geral do parágrafo único do 927, uma cláusula geral de responsabilidade objetiva, né, que diz que responderá independentemente de culpa, que o causador do dano responderá independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, até aí, né, não tem maiores dificuldades, ou quando a atividade normalmente desenvolvida causar riscos a direitos de terceiro, né. Aí vem todo o problema interpretativo. A técnica de cláusulas gerais não era uma técnica do Código de 16. O Código de 16 trabalhava com a técnica de normas regulamentares. Agora, o Código de 2003, né, trabalha com uma técnica mista. Normas regulamentares ao lado de cláusulas gerais. Cláusulas gerais, normas abertas que têm que ser preenchidas de sentido pelo intérprete, né? Acho que essa é uma noção bem simples que a gente pode se utilizar. E aí vem a pergunta, então, quais são as atividades normalmente... Não, aliás, as perguntas são várias. O que é atividade? O que é normalmente desenvolvida? Qual a subteoria do risco? E a gente ficaria aqui até de tarde, não temos tempo, nem vou cansar vocês, mas são várias perguntas. Mas a pergunta básica é, quais são, então, as atividades que se enquadram? Aqui a doutrina nacional tem caído, eu acho que numa armadilha. Qual é a armadilha? Tentar fazer um rol taxativo de situações perigosas, situações não perigosas. Porque se o legislador quisesse, teria feito. Não fez. Não fez porque esqueceu, não fez porque não sabia, não fez porque não quis. Não fez porque quis adotar uma cláusula geral que pudesse se perenizar.
atividades que hoje são perigosas, amanhã não serão, e vice-versa. Atividades que hoje não existem, né? Imagina falar para o Clóvis Bevilacqua de um contrato de licenciamento de software, né? Quer dizer, o Clóvis foi um grande jurista, mas não tinha como prever, né?